coração fazendo mais por nossa gente. Sou um defensor dos princípios cristãos, da família e da vida. Por isso, defendo iniciativas como as do nosso governo, que construiu, por exemplo, o primeiro centro de recuperação para pessoas com dependência química ou de drogas. Milhares de famílias no Amazonas viviam o desespero de ter seus entes queridos dragados por essas mazelas sem terem alternativas financeiras para enfrentar tal situação. O Omar abraçou essas famílias e agora, com seu voto, o governador Melo vai continuar. Vote Francisco Souza, 2123 para deputado estadual, Omar para senador, 555, Melo para governador, 90 e Silas Câmara para deputado federal, 5555. Arthur Bisneto, deputado federal. A prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos é um sonho que começou a ser realizado em 2010, quando foi aprovada no Senado a PEC 17, de autoria do então senador Arthur Virgílio Neto. Eu me oporei pessoalmente à votação da LDO, até para manter o Congresso aberto, caso não se vote a PEC que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Essa será também a minha luta. Serei a voz do Amazonas em Brasília, na defesa da Zona Franca e dos investimentos federais em Manaus e no interior. Dedicarei também atenção especial às mulheres amazonenses, que precisam ter respeitado seus direitos de igualdade salarial com os homens, acesso integral à saúde e proteção contra a violência. É meu compromisso. Eu tenho todas as razões do mundo para votar em Arthur Bisneto e pedir votos para que ele seja um deputado federal de votação consagradora. Vejo o seu amadurecimento a cada dia e sei que ele conhece a Amazônia com olhos estratégicos. Ele vai colocar o Amazonas, a Zona Franca, o nosso povo, os nossos problemas no plano nacional. Confio nele. Confie nele, você também. Peço a confiança do seu voto. E para o Brasil mudar com segurança, voto Aécio Presidente. 4545, Arthur Bisneto. Dos 513 deputados federais em Brasília, o amazonense Carlos Souza foi o 11º mais bem avaliado do país. A reportagem é da revista Veja, de maior circulação nacional. Honrei tua confiança, cumpri o meu papel. Hoje, com toda humildade, meu amigo, minha amiga, peço teu voto para continuar defendendo nosso Amazonas na Câmara Federal. Vote Carlos Souza, deputado federal 5522. Omar senador e Melo governador. Carlos Souza, 5522, deputado federal, no coração do povo. Estamos mais fortes, porque lutamos sem parar. Sou Vilma Queiroz, candidata a deputada federal. A experiência como vereadora de 2 mandatos me credenciou a continuar a lutar por você. Pelo Amazonas, para ser a sua voz, vote Vilma Queiroz, 9090. Omar, 555 senador, Melo 90 governador. O bom político tem que conversar e ouvir as pessoas. Diálogo aberto, olho no olho. Só assim sabe o que realmente o povo precisa. E Alfredo sempre esteve ao lado dos mais carentes. E é por isso que aonde ele chega, é recebido com um abraço. E como é forte o abraço do Alfredo. É como se fosse um laço. Um laço dado com os braços, com o coração do povo e do Alfredo. É puro sentimento. Um laço de afinidade, de amizade, de carinho e de respeito. Um laço que não sufoca, porque não é um nó, mas um abraço do Alfredo é um laço que fica para sempre. Sou Átila Lins,
amazonense de Fonte Boa, advogado, economista e atual corregedor da Câmara Federal. Há 36 anos sou deputado pelo Amazonas. Fui autor e relator de mais de 600 projetos. Fidelidade, experiência, ética e trabalho marcam minha trajetória política. Acredito que ser honesto é uma obrigação e um dever de todos nós. Em toda a minha vida pública, não há nada que desabone a minha conduta. Sou um candidato ficha limpa. Tenho orgulho de representar o Amazonas no Congresso Nacional. Trabalho em favor do interior e da capital. Meu foco tem sido as áreas de saúde, segurança, educação e valorização do idoso. Foi nesse mandato que dei a maior contribuição ao Amazonas, como relator da PEC da prorrogação da Zona Franca de Manaus. Depois de um ano de trabalho, com várias audiências públicas, apresentei o meu relatório. Venci as pressões dos outros estados, articulei com a nossa bancada, enfim, superei todas as dificuldades e garanti uma votação sem nenhuma emenda. A Câmara aprova a prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos. Uma vitória para o nosso povo e a consolidação do nosso polo industrial e a manutenção de mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Uma indústria moderna que vai atrair novas fábricas e gerar mais empregos para os amazonenses. Tenho muito orgulho de ter sido relator dessa conquista do presente para o futuro do Amazonas. Com Omar no Senado e a experiência e simplicidade de Melo no governo, vamos fazer mais por você. Peço mais uma vez o teu voto de confiança. Átila Lins, 5525, deputado federal. Amigos e amigas, como líder do prefeito Arthur na Câmara Municipal, faço parte desse projeto que está mudando a cara da nossa cidade. O Amazonas precisa de juventude, coragem e competência para defender seus interesses. É preciso renovar. Omar Senador, 555. Melo Governador 90. Deputado Federal, Wilker Barreto, 3131. Olá, amigos. Sou a enfermeira Mônica. Quero lutar em Brasília pelos interesses do Amazonas e políticas públicas que valorizam o ser humano. Conto com seu voto. Meu número é 4310, Omar 555, senador, Melo 90, governador. Kátia Santos, 214. Gleiciane Oliveira, 7035. Adal, 4350. Povo amazonense, sou Carlos Félix, agora seu candidato a deputado federal. Precisamos de uma Câmara Federal forte e renovada. Precisamos de projetos que levem dignidade e oportunidades ao homem do interior do nosso Amazonas. Juntos, nós poderemos fazer mais por nossa gente. Omar, 555, senador, Melo, 90, governador, Carlos Félix, 9007, agora é federal. Começa agora o programa dos candidatos a deputado federal do Partido Socialista Brasileiro. O PSB defende a reforma política que unifique as eleições com mandato de 5 anos e o fim da reeleição. Para isso, eu peço o seu voto na legenda do 40. Sou Stanley Braga, candidato a deputado federal com o número 4077. Sou casado, tenho 4 filhos, empresário e pastor da IADAN. Muitos deputados federais são corruptos e não nos representam. Usam dinheiro público para ficar cada vez mais ricos, enquanto o povo permanece na miséria, com serviços públicos de péssima qualidade. Defendo a renovação política e por isso peço seu voto para deputado federal Stanley Braga 4077. O Amazonas tem problemas de sempre, porque são os mesmos políticos de sempre. Está na hora de mudar. É sério isso? Minha amiga dona de casa, a senhora que passa para falar de algo muito sério, que é o combate... Lá, em Brasília, quebrar o pau. Carlos Porta, deputado federal, 4040. É sério isso? É sério sim. Precisamos colocar em Brasília pessoas efetivamente comprometidas com o combate à corrupção. Em Brasília, nada mais será igual. Carlos Porta, deputado federal, 4040. Puxa o fale, sanfoneiro! 4040, Carlos Porta, 4040, Carlos Porta, 4040, Carlos Porta. Em Brasília ele vai quebrar o pau. 4040, Carlos Porta, 4040, Carlos Porta, 4040, Carlos Porta. Esse é o meu deputado
Nós, do PCB, acreditamos na desmilitarização da Polícia Militar. Eles não têm um treinamento psicológico para lidar com a população e, portanto, sua desmilitarização funcionaria no sentido de torná-los uma polícia estadual. Assim como o Exército serve para combater seus inimigos, a polícia serve para servir e proteger a população. Nas redes sociais podemos ver notícias de inúmeros policiais militares que agrediram manifestantes com spray de pimenta, gás lacrimogêneo, tiros de bala de borracha, tiros de bala de verdade, torturas psicológicas durante as manifestações, inclusive relatos de estudantes universitários que receberam tortura física dentro de locais públicos fechados. E tudo isso é possível com Mauro Iazzi, presidente 21, e Marcelo Leitão, deputado federal 2111. A renovação no PCB e na Câmara Federal é Marcelo Leitão. Vote 2111. Agora é o PSTU. Construir nas lutas o Brasil para os trabalhadores. Nós jovens ficamos indignados com tantas injustiças sociais. Queremos um mundo novo, onde as pessoas não sejam mercadorias. A gente quer ser livre, mas para isso é preciso se organizar. A juventude que luta e sonha tem uma alternativa socialista. Tome partido. Venha para o PSTU. É notável o descaso com a juventude do nosso estado. Falta educação, saúde, lazer e cultura. A situação piora para os jovens negros das periferias, que sofrem com uma pena de morte informal pela polícia e o narcotráfico. Já as mulheres jovens sofrem com a falta de escolas, creches e hospitais e com o terrível assédio sexual. Nós queremos mais, queremos 10% do PIB para a educação pública já e contra o PNE do governo federal que privatiza a educação. Nós queremos o passe livre nos ônibus e pela estatização do transporte coletivo. Chega dos empresários lucrarem à custa do sofrimento do povo. Vote Paulo Mendes, deputado federal, número 1600, Herbert governador e Zé Maria presidente. Conheça o PSTU. Vote nos candidatos a deputados federais. Vote 33, com Chico, governador 33. Ainda há tempo de você se unir a nós por um Amazonas que merece muito mais. Sou Darlene Maquiné, 3346, deputada federal. Para o Senado, Jonatas Almeida, 333 e Chico Preto, 33, meu governador. Meu nome é Rodrigo Frota e sou candidato a deputado federal para desenvolver a região e melhorar a condição de nosso povo. Sou engenheiro e conheço os problemas de infraestrutura do nosso estado. Sei como resolvê-los. Por isso, vote Rodrigo Frota 3344 para deputado federal, Jonatas Almeida 333 para o Senado, para o governo, Chico Preto 33. Chegou a hora de darmos um basta nessa geração que não nos representa. Política não é profissão. Vote para deputado federal Ricardo Aguiar 3300, senador Jonatas Almeida 333 e para governador Chico Preto 33. Só vai acontecer se a gente quiser. O Amazonas merece muito mais. Começa agora o programa dos candidatos a deputado federal. Coligação, renovação e experiência. A partir de agora nós vamos ouvir a experiência de pessoas acima de 40 anos que querem melhoria na saúde, na segurança e no transporte público. Já fui assaltada de forma violenta 5 vezes. O projeto Ronda nos Bairros é um projeto interessante, mas mal administrado. Por isso a gente precisa resgatar a nossa esperança para que a segurança seja melhorada. O que você pode fazer pela saúde pública? O interior está sem remédio e quando tem remédio não tem médico. Então a gente precisa lutar veementemente lá no Congresso Nacional para que o governo resolva essa situação. O que você poderia fazer no Congresso para melhorar o transporte da cidade de Manaus? Nós não temos aqui monotrilho, nós não temos um transporte hidroviário. Precisamos fazer com que políticas como essa sejam implementadas na cidade de Manaus. Vote 2323, Eduardo e Rebeca 15, Praciano 131. Muito obrigado a todos vocês. Começa agora o programa Heron Federal 6565. Hoje temos fácil acesso à meia passagem, mas nem sempre foi assim. Estudantes foram ameaçados e presos. A meia passagem foi conquistada com muita luta. Em 1980, aqui conquistamos a meia passagem. Heron foi decisivo na liderança do movimento estudantil. Fomos vitoriosos na luta e nas ruas.
Nós sabemos que o Heron foi importante nessa conquista histórica. Por isso estamos com ele, porque o Heron está com os estudantes. Os estudantes eram protagonistas. Nós enfrentamos a ditadura e todo tipo de repressão. Mas hoje eu posso dizer, com convicção, que valeu a pena e que eu faria tudo de novo. É por isso que eu peço o seu voto em Heron, deputado federal 6565. Conheça mais. Venha para as redes sociais. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje eu quero falar sobre a pedofilia, que é uma mancha na sociedade brasileira. Você já pensou em quantas meninas e meninos já tiveram suas vidas e seus sonhos destruídos? Por isso, como deputada estadual, tive a coragem de lutar pela instalação imediata da CPI contra a pedofilia. E não só defendi, mas participo da comissão que investiga casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes aqui no estado do Amazonas. Como presidente da Comissão da Mulher, do Idoso e da Família, na Assembleia Legislativa, tive a chance de me unir aos movimentos sociais e ir às ruas, participando de vários atos públicos, lutando para combater a violência e defendendo as nossas famílias. Peço o seu apoio para continuar esse trabalho, mas agora em Brasília, como sua deputada federal. Conceição Sampaio, 1122. Governo Eduardo e Rebeca, 15. Senado Praciano, 131. Presidente, 13, Dilma. O Rony Siqueira tem um passado, não só ético, mas um passado de um programa com tanto sucesso como foi o Bolsa Universidade. E, além disso, o programa Educações. Ele tem o que mostrar. E ele tem uma proposta que é levar para a Câmara Federal a ideia de espalhar pelo Brasil o programa Bolsa Universidade, que beneficiou 60 mil pessoas no estado do Amazonas. Por isso, nesse doutor, pense bem na hora de escolher o seu representante. Vote Rony Siqueira. 1, 2, 3, 4. Um número fácil para mudar o Brasil. Estou aqui com muita responsabilidade para pedir o seu voto, para, através do mandato como deputada federal, possa defender melhorias de condições para as crianças, adolescentes e juventude do nosso estado. Por isso, vote Cristiane Salles 1312, nosso senador Praciano 131, governador Eduardo Braga 15, por ser um grande gestor no Amazonas, e Dilma 13, presidente. Na Câmara Federal, vou defender a reforma agrária. Sou Chico Neves, 1300, deputado federal, e peço seu voto. Toda autoridade é constituída por Deus. Pela renovação, na luta para o desenvolvimento do nosso estado, vote Davi Perrone, 1333. Confie no idoso. Zé Nascimento, 1313, deputado federal. João, qual é o seu posicionamento diante das manifestações populares que estão vivenciando no Brasil? Eu sou filho das manifestações. Eu nasci na luta pela meia passagem do transporte coletivo aqui em Manaus. Então nós não podemos temer a manifestação de rua. Nós criticamos os excessos. Qual a sua proposta para garantir emprego aos jovens? Como senador, no exercício do nosso mandato, participei da aprovação do Estatuto da Juventude. Nós precisamos fortalecer a implementação de uma política que é uma conquista da juventude brasileira. João, qual é a sua proposta para combater esse índice tão grande da dependência química no nosso estado? Quero reafirmar a minha disposição política de construir junto ao governo federal, de nós recuperarmos milhares de jovens que podem sim sair da dependência química e ter uma vida saudável, né, com o estudo, com o trabalho, com o lazer, com o esporte. Enfim, este é o nosso compromisso. João Pedro, deputado federal, 1315. Quem conhece o João sabe que a sua sina é amar demais a sua terra querida. E todos os passos do seu caminho foram guiados por esse amor. Seja como líder estudantil, militante ou senador. Por isso eu quero João Pedro nos defendendo no Congresso Nacional. Com João Pedro, deputado federal. É 1315.
Marcos Rota tem toda uma vida dedicada à defesa dos direitos dos consumidores. Entre outras, ele criou a lei que proíbe fornecedores de impor limites mínimos de pagamento em cartões de débito ou crédito. Isto fez com que os consumidores não fossem vítimas de uma imposição injusta. Com isso, você, se quiser, pode pagar qualquer valor através do cartão, tanto no crédito quanto no débito. Meus amigos e minhas amigas, tenho 16 anos de intensa luta em defesa dos seus direitos na Assembleia Legislativa. O que defendo nasce do permanente diálogo que tenho com a sociedade amazonense. Agora, me sinto preparado para ser o teu representante na Câmara Federal. Peço que você me dê essa oportunidade. É preciso mais ação em defesa do Amazonas. Marcos Rota, deputado federal, número 1515. Todas as pessoas sabem que uma escola de 4 horas por dia para as crianças e para os adolescentes é muito pouco tempo. Porque em todo o mundo desenvolvido, as escolas na Europa, nos Estados Unidos, enfim, as escolas funcionam o tempo inteiro com atenção à formação das crianças e dos nossos adolescentes. No Brasil não deve ser diferente. Aqui no Amazonas achava-se que isso não seria possível. Nós implantamos as primeiras escolas de tempo integral com arquitetura própria, com instalações próprias, com equipamentos próprios, com preparação de professores. Estamos aqui no Jorge Teixeira, na Avenida Itaúba, de frente do SET Elizabeth Freire. Essa é uma experiência bem sucedida que nós vamos replicar no estado e vamos fazer o maior esforço para que todas as nossas crianças tenham essa oportunidade. No dia 5 de outubro, vote 15 o governador Eduardo Braga e vote 1555 o deputado federal Gedeão Amorim. Esse prefeito, ele vai ter, Bruno, que prestar conta. Eu, como deputado federal, tenho o maior orgulho e prazer de fazer a denúncia na Polícia Federal contra esse cidadão. Enquanto não tem médicos nos hospitais, enquanto não tem merenda escolar nos jovens, enquanto não tem o asfalto, eles estão roubando Carauari descaradamente, não respeitam o povo. É para lutar contra esse descaso que quero continuar na Câmara Federal. Vote para deputado federal Sabino Castelo Branco, 1414. Para governador Eduardo Braga, 15. Conte com a gente. Coligação Renovação e Experiência. Hoje eu quero falar para você que não tem uma moradia própria. Em outros estados, as cooperativas habitacionais e associações de moradores constroem casas populares em regime de mutirão, mais baratas e com maior qualidade. Como deputado federal, eu irei articular junto ao Ministério das Cidades a liberação dos recursos para que as entidades organizadas que lutam por moradia no Amazonas possam ampliar a construção das casas populares em nosso estado. Para você, cidadão que não tem uma moradia própria. Alexandre Simões, deputado federal, número 5011, Abel Alves, 50. 50 neles. Gente, todos sabemos que a educação e o educador são os agentes responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade. Todo jovem precisa de educação de qualidade para ter um bom emprego, mas precisamos ver a situação do professor que recebe salários ridículos. É hora de acabar com essa humilhação, votando no professor da Amor Liberal 5012 para deputado federal. Este tem projetos e Abel Alves 50 para governador. Meus amigos e minhas amigas, sou Antônio Bueno, microempresário e bacharel em teologia. Sou candidato a deputado federal e quero trabalhar por uma sociedade mais justa e mais segura. Segurança é um direito e uma necessidade. Como deputado federal em Brasília, quero defender esta bandeira e a revisão das leis que beneficiam bandidos. Vamos juntos por um Amazonas melhor. Omar 55, senador, Melo 90, governador, Antônio Bueno 4432 para deputado federal. Caros amigos e amigas, por uma educação melhor, por uma saúde digna, pela segurança de sua família. Não podemos nos acomodar. Com a tua ajuda, seremos mais fortes. Vamos mudar. Omar, senador 555, Melo, governador 90, eu, professor Luiz Antônio, 4411, para deputado federal. Paraná, 4404. Darcy Graça, 4445. Doutor Armando, 4446.